Na aula de hoje, nós vamos fazer um comentário geral sobre Sefer Bereshit, que em português é chamado de Livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá. Quem escreveu Sefer Bereshit, assim como também escreveu a Torá inteira, foi Moshe Rabbeinu. Isso às vezes causa estranhamento, já que a história de Bereshit fala sobre a humanidade num estágio muito anterior ao nascimento do próprio Moshe. Mas a gente acredita que Moshe Rabbeinu pôde escrever essas histórias e pôde escrever inclusive as origens do universo, porque a Torá foi ditada por Deus para Moshe, palavra por palavra. O nome Bereshit vem da primeira palavra do livro, que é geralmente traduzida como no início. E esse termo é muito simbólico, porque de certa forma esse termo resume o assunto inicial do livro, que é a criação do universo. Mas nessa aula a gente vai defender que a criação do universo não é só o primeiro assunto, mas é o tema geral de todo o Sefer Bereshit. A gente vai desenvolver agora a ideia que os alicerces do mundo como a gente conhece hoje, eles foram firmados só depois do aparecimento de um grupo chamado Bnei Israel, Filhos de Israel. E esse evento é narrado aí na última sessão do Sefer Bereshit. Antes de mais nada, a gente tem que entender que Deus tem um objetivo ao criar esse mundo. Em outras palavras, que existe um sentido para a vida. Agora, entender plenamente qual é o sentido da vida pela ótica judaica é algo que pede uma aula por si só. Mas a gente vai sintetizar esse assunto, entendendo que Deus nos coloca nesse mundo para que a gente adquira mérito através das nossas ações. Nós somos colocados em desafios, em testes, e a qualidade das nossas escolhas em cada uma dessas situações vai determinar a extensão do nosso mérito. Então, a humanidade, na forma dos seus patriarcas, Adão e Havá, Adão e Eva, recebeu um primeiro teste e falhou logo no primeiro teste. Essa falha é o famoso Het HaKadmon, pecado original. Comeram do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento, Etz Dat Tov Vará. E nesse pecado está incluído todo o mal que vai assolar o mundo daí em diante. Nesse pecado estão incluídos os principais erros da humanidade. Então, essas falhas, elas são enumeradas no Mishnah do Pirkei Avot. Então, falo Pirkei Avot. Shlosha dvarim motzim et ha'adam min ha'olam. Akiná, atavá e akavod. 3 coisas removem o homem deste mundo: a inveja, a luxúria, ou seja, a compulsão pelos desejos materiais, e o kavod, a busca por honra, por poder. E o que há de tão grave nesses comportamentos? O que acontece? Cada um desses comportamentos compromete uma relação humana fundamental. A inveja representa a destruição das relações interpessoais, do homem com seu semelhante, em hebraico Ben Adam Lechaveró. A luxúria, esse estado de descontrole, a pessoa não consegue resistir a qualquer tentação, ela é incapaz de se segurar. Ela representa a destruição da relação do homem com ele mesmo, em hebraico Ben Adam Leatzmo. E, por fim, o kavod, um impulso pelo poder, é a quebra da relação com Deus, da relação Ben Adam Lamakom. Afinal, o kavod é o desejo do homem de se tornar Deus. É o desejo dele ter a decisão final. O desejo do homem não dever satisfação a ninguém, de não se submeter a nenhuma fonte exterior. Agora, como é que a gente reconhece Kiná, Tavá e Kavod no pecado original? Então, começando. Chega a serpente. Nahash, a cobra que simboliza os pensamentos ruins, tenta convencer Havá
a comer do fruto. E a Nahash, ela vai usar o mais forte dos argumentos. Come! Porque quando você comer, você será como Deus. Você vai tomar suas decisões. Você que vai dizer o que é certo e o que é errado. Você não vai depender de uma fonte externa. Você será o juiz do bem e do mal. Vai ter uma transferência de poder. Você será como Deus. A gente reconhece já aqui Kavod, o desejo pelo poder, o desejo do homem controlar tudo. Depois que a Nahash começa a conversar com Havá, ela olha para o fruto e fala o Tanakh literalmente que o fruto era ta'avá la'inaim, era desejável, era atraente para os olhos. Ta'avá, e ela vai ceder aos seus impulsos. E por último, Havá divide o fruto com Adam, com o seu companheiro. E Urash explica por quê. O que ela pensa? Se eu vou sofrer as consequências, por que eu tenho que sofrer as consequências sozinha? Se eu me dei mal, e todo mundo tem que se dar mal também. Essa raiz da inveja, da quiná, essa é a quebra das relações humanas, a quebra daquela unidade. Depois do Reta Kadmon, do pecado original, o objetivo da humanidade passa a ser corrigir essas falhas, retornar o mundo ao estado anterior ao pecado. Letaken et haolam, consertar o mundo quebrado. E a humanidade como um todo vai receber 3 chances e vai falhar em cada uma delas. Então, primeiro, logo depois de Adam e Havá, a gente pode dizer que metade do mundo mata a outra metade. E afinal, metade de uma geração vai assassinar a outra metade. Caim e Hevel. Inclusive, a gente já entende qual é aqui a falha que é cometida novamente pelo nome do assassino. Caim tem aí o mesmo shoresh, a mesma raiz de quiná, de inveja. Novamente tem aí o comprometimento das relações interpessoais. Algumas gerações depois, a humanidade inteira está corrompida. Fala o Tanakh que Shrit Kol Basar. O que significa isso? Que Shrit Kol Basar é que cada um fazia o que bem entendia. Não tinha o mínimo autocontrole. Se entregava sem dúvidas aos seus impulsos animalescos. Temos novamente aí Tavá. E por último, a humanidade como um todo vai falhar novamente na relação com Deus, em Migdal Bavel, na Torre de Babel. Então, o que eles queriam aqui na Torre de Babel? Então, quando a gente é criança, a gente vê as coisas de uma maneira muito inocente. Ok, eles queriam fazer uma torre bem alta para chegar até os céus e expulsar Deus dali. Mas, claro que isso não é literal. Isso é um símbolo. Primeiro, qual que é o símbolo dos céus? Os céus simbolizam Deus. É algo que está distante da terra, algo que está distante de nós. Claro que Deus está em todo lugar, mas olhar para os céus e pensar em Deus é o nosso jeito de dizer que Deus é tão grande, Ele é tão diferente, Ele é tão inatingível, que Ele está nos céus. É maneira de dizer. Então, se esse é o símbolo dos céus, qual que é o símbolo da torre? A torre é o símbolo da independência humana. Olha, a gente está aqui na antiguidade e a gente já consegue fazer o Empire State. A gente vai remover Deus dos céus. Quem vai controlar o mundo somos nós, sozinhos, independentes. E, novamente, um estudo aí do nome do personagem. Quem que lidera essa rebelião? Nimrod. Nimrod vem de Mered, é um rebelde contra Deus.